Olá pessoal, boa tarde, como vocês estão? Pessoal, hoje eu tô com um vídeo muito legal. Eu acordei um pouco nostálgica, né? Refletindo sobre a vida. Sabe quando a gente acorda assim pensando e a nossa mente vai nos tempos passados, tempos que a gente era feliz e não sabia? Não que nós não sejamos felizes hoje, né? Mas o nosso passado traz muitas lembranças, as nossas vivências, a cidade onde a gente nasceu. E eu estava voltando um pouco, né, fazendo um flashback da minha vida e da sociedade em que eu vivia há muitos anos atrás, principalmente na minha infância, na minha adolescência. E eu resolvi falar de um assunto que não sei se você também quer ser nostálgico comigo, né? Antigamente, você já reparou que as pessoas elas se ajudavam mais, elas eram mais parceiras das outras. E, e era em tudo, né? Vizinhança, no trabalho, no ambiente da família. Eu não sei o que aconteceu no mundo, se a globalização, a tecnologia, a internet, né? A revolução da indústria, que sempre está acontecendo coisas novas, que deixou as pessoas assim mais distanciadas, né? Fisicamente falando, geograficamente falando. Mas eu percebo também que as pessoas estão mais distanciadas assim na emoção, no cuidado. Eu não sei se é porque cada um tem que cuidar da sua vida. A gente passa a maior parte das horas, né, lutando pela sobrevivência, trabalhando para colocar o pão dentro de casa. E tem muitos que têm que trabalhar em dois empregos, chega de um emprego, já vai para outro, não passa nem em casa. Os jovens também, né, sai do trabalho, já tem que ir para a faculdade ou para fazer um curso para melhorar. Acaba de sair do ensino médio, já tem que procurar um emprego, ou até mesmo antes. Eu acho que tudo isso colaborou, né? Estamos aqui numa conversa que o objetivo não é culpar, não é criticar, não é atribuir culpa, não é me engrandecer, é mais um bate-papo mesmo que eu quero que você participe, inclusive aí nos comentários, o que é que você acha, se você tem a mesma percepção, se você é do tempo que eu fui, viveu isso e tá tendo essa sensação, né? Não é para arrumar também solução, a gente não quer arrumar solução para esse problema, né? Porque eu acho que se tornou um problema, né? O distanciamento emocional das pessoas. E às vezes não é só os de fora, às vezes os de casa, às vezes as pessoas que você tem um convívio, né? Que no seu trabalho você vê que parece que prevalece aquela ideologia, cada um por si, Deus por todos, né? E eu não condeno também que haja assim e nem absolvo, porque isso aqui não é para condenar nem absolver, mas é fazer uma observação, né? E um bate-papo a partir disso. Ó, outras coisas assim que eu penso, ó. Eu não sei se era só na cidade do interior, porque eu cresci, né? A minha vida, a minha infância e a minha adolescência, né? Foi toda feita a trajetória numa cidade do interior, né? De um estado que tem aqui no Brasil. E a época que eu vivi é totalmente diferente de hoje. Mas o que que eu via naquela época, né? As pessoas se ajudando, né? Não é que a pessoa ia pegar a luta do outro, né? Porque problemas sempre existiu, sempre cada um teve que resolver seus problemas, mas eu acho que tinha mais humanidade. As pessoas paravam um pouco assim, via que a pessoa, por exemplo, ela estava desempregada, né? Aquela pessoa estava desempregada, aí todo mundo se juntava, fulano, vê onde é que tem uma vaga aí na empresa que você trabalha, coloca fulano, ajuda ele tem família para sustentar, ou ele é um jovem que está começando agora. As pessoas tinham essa vontade de ajudar, né? Eu não sei também porque isso acabou também um pouco, porque às vezes você coloca uma pessoa para trabalhar na empresa onde você está e aquela pessoa também se prejudica. Há uma outra questão também, né, gente, que impede essa humanidade. As pessoas, elas estão muito mal agradecidas, né? Porque antigamente você chegava, colocava uma pessoa para trabalhar no lugar onde você trabalha, na firma, na empresa, na loja. Aí aquela pessoa, os olhos dela brilhavam de gratidão, de felicidade. Ela se tornava eternamente grata pela oportunidade que estava tendo, né? De alguém indicando, né? Eu fui de uma época assim, né, gente? Eu fui uma pessoa também que em alguns lugares que eu entrei, alguém me ajudou a entrar, entendeu? Reconheceu o meu talento, confiou em mim, me confiou a vaga, né? Quando eu era mais jovem. Então, eu fui ajudada assim. Talvez seja porque eu fui ajudada assim,
é que eu sinto falta de pessoas que também façam isso pelos outros. Só que eu fui grata à pessoa que me ajudou. Até hoje, pessoas que me ajudaram tá viva, né? De muito tempo passado. E eu perdi o contato com essas pessoas, mas eu sei que elas estão vivas, elas estão bem, e eu gostaria até de poder encontrá-las e agradecer, né? Porque em algum momento da minha vida elas acreditaram em mim. Elas poderiam preocupar-se com elas mesmas e com as famílias. Mas elas ajudaram uma pessoa que não era nada delas. E eu tenho essa gratidão. Só que tem gente que não tem gratidão. Hoje em dia, você coloca uma pessoa para trabalhar onde você trabalha, a pessoa, depois, quando ela tá bem, se estabiliza, ela começa a se juntar com uma turminha para te destruir. Isso é muito triste, gente, mas é o que mais acontece. Aí você fica olhando, puxa vida, eu ajudei essa pessoa a entrar. Não é que você se tornou dono da pessoa porque você ajudou ela, mas o mínimo você quer que essa pessoa não te prejudique. E às vezes você ajuda a pessoa, ensina, né? Existia aquela empresa que você trabalhava, aquele funcionário mais antigo ensinava o novo com aquela paciência, como que era o serviço. Aí aquela pessoa se tornava um grande profissional graças ao ensino da outra. Hoje em dia você ensina uma pessoa, primeiro que a pessoa não tem mais humildade para aprender. Ela não quer ter paciência nem para aprender. Ela fala que você é arrogante, que você é besta, que você quer ser melhor do que ela, né? Aí você vai lá e ensina tudo. Depois, quando ela sabe o pulo do gato, ela chega, ó, te dá um chute, né? Ela não tem gratidão. Ela vai dizer, não, eu consegui pelos meus próprios méritos. Tá certo que ela teve o mérito de aprender, mas teve quem se preocupou com ela. E por causa disso, muita gente não tá querendo ajudar o outro por causa disso. Eu não tô dizendo, gente, que esse vídeo é um incentivo a ser uma pessoa ruim. Mas eu tô tentando entender o que tá acontecendo na nossa sociedade, né? Alguém tava também numa condição de doença na família, né? Os vizinhos se juntavam para ajudar. Às vezes aquela pessoa, ela não conseguia se levantar da cama. Aí as mulheres iam lá, lavavam uma louça para aquela pessoa que às vezes também passou por uma cirurgia, ou teve neném, ou por algum motivo aquela pessoa estava muito doente, acamada, iam lá, fazia chá. As mulheres se revezavam, né? Não que aquelas pessoas também que ajudavam naquela época não tinha nada para fazer, porque tinha família para cuidar, muitas mulheres trabalhavam, homens também, né? Mas às vezes eu cansei de ver homens que chegavam do trabalho e mulheres, às vezes procurava saber como que estava aquela pessoa acamada, ia levar um leite, alguma coisa para a pessoa comer, às vezes a pessoa não podia comprar um remédio, todo mundo fazia uma vaquinha e ajudava. E eu tô sentindo falta disso. Na família também, nos casamentos, né? Tinha aquele casal que estava brigando, que estava com problema, se desentendendo. Tá certo que eu vim de uma construção, né, de um pensamento que diz assim, briga de marido e mulher não se mete a colher, porque hoje em dia, gente, se mete a colher sim, né, mas assim, com sabedoria, você não vai intervir de corpo aberto, né, mas hoje em dia tem os canais para denunciar, hoje em dia tem, né, tem as entidades para ajudar tudo, não é como antes, né? Mas eu tô falando não nessa questão de você separar a briga, mas de você aconselhar aquela pessoa que às vezes é mais jovem no casamento, que não tem muito juízo. Hoje em dia, não. Se um casal às vezes está se acabando, aí já vem logo a mulher fala, larga esse cara aí, ele não presta, vai embora, pega outro. O colega de trabalho fala a mesma coisa pro homem. Não, larga essa mulher aí tem em qualquer esquina. Gente, eu não tô dizendo com isso que quando um casamento tá ruim, que você tem que suportar e é obrigada a ficar com aquela pessoa. Não é nesse sentido. Inclusive, eu já fiz conteúdo aqui dizendo que eu acredito muito mais, que muitas vezes é melhor separar do que tentar restaurar uma coisa que já não dá mais. Aí cada casal que vai dizer, né? Não sou eu que vou dizer quem é que tem que separar, não. Mas eu tô dizendo na questão assim de ajudar com conselho, né? Pegar aquela pessoa, aquela parte mais frágil, vamos orar, eu vou orar pelo seu problema, né? Dar um conselho. Hoje em dia não, a pessoa chega e fala, arruma outro. Isso serve para ambas as partes, né? Eu não estou dizendo que você tem que ficar eternamente com uma pessoa que já não deu certo, mas fazer a tentativa primeiro. E já não tem mais isso, esse tipo de conselho. As amizades, para terminar, eu não quero deixar muito longo esse vídeo, antigamente era de ouro, né?
Tinha amigo que só faltava dar a vida pelo outro. Ah, Ana Maria, mas quem dá a vida pelo outro é Jesus. Sim, mas você sabe que eu estou usando uma força de expressão, né? Tinha aquele amigo que era amigo mesmo, não amigo do que a pessoa tinha, mas amigo da pessoa, mesmo a pessoa não tendo nada, morando na roça, não tendo estudo, não tendo carro. Hoje em dia parece que as amizades, elas já estão sendo feitas na base do que o outro tem, né? Um que só quer ser amigo do outro, que também que tem uma coisa. Se um é famoso, o outro quer ser amigo do famoso, não quer ser amigo do anônimo. Se um tem carro, propriedade, só quer amigo daquela pessoa também que tem carro e propriedade. Não é todo, gente, mas a maioria das amizades não são estabelecidas a partir do que o outro é, do valor que aquela pessoa tinha como pessoa, como caráter. As amizades são feitas agora pelo que o outro tem. É difícil achar uma amizade verdadeira de ouro, né? Um ajudava o outro na hora da doença, na escola, né? Nos trabalhos de escola. Eu mesmo, na minha época de criança, as minhas colegas iam para minha casa para a gente poder estudar juntas, se reunir. Eu sei que hoje em dia tem internet, né? Hoje em dia tem as redes sociais para poder você aprender as coisas. Não precisa nem de uma intervenção humana, mas essa parte humana também tem que ser resgatada. Então eu tenho essa sensação, sabe, gente? Tem outro segmento aqui que eu não falei, porque eu quero terminar o vídeo, mas eu sinto falta dessa época que as pessoas se ajudavam. Vamos ver se a gente pode resgatar um pouquinho, de tentar ajudar aquelas pessoas. Ah, Ana Maria, tem que ajudar todo mundo? Não! Escolhe a quem você vai ajudar também, para você não se prejudicar, é lógico, né? Que antigamente as coisas eram feitas com muita ingenuidade e inocência. É lógico que você não vai ajudar uma pessoa para se prejudicar. Você vai analisar se a pessoa está sendo humilde para poder aceitar a sua ajuda. Se você pode, se isso não vai te dar problema, né? Porque hoje em dia, até para ajudar uma pessoa, você tem que tomar cuidado. Senão você ajuda aí um lascado e você não sabe por que a pessoa está lascada e ela acaba com você também. Porque tem essa também. Mas, gente, não vamos deixar de fazer o bem, né? A própria Bíblia diz, não cansemos de fazer o bem, porque no momento certo nós vamos ceifar. E quando eu falo fazer o bem, não tem nada a ver com dar um prato de comida, nem emprestar dinheiro, nem dar uma cesta básica, mas às vezes um apoio moral, às vezes o ombro para uma pessoa que está precisando chorar naquele momento, né? Não é para você tirar da sua boca, da sua família, para dar para ninguém, não. Porque eu não sou a favor também que você fique servindo todo mundo de qualquer maneira e depois lá na frente você se lasque. Não, não é isso. Mas vamos ver se a gente resgata um pouco, sabe, essa ajuda física. Eu sei que a internet hoje em dia faz muito pelas pessoas, mas nada substitui, gente, o calor humano, o olhar no olho, o abraço amigo, o aperto. Não deixa para abraçar a pessoa só no momento quando ela perde alguém, né, para a eternidade, ou quando tiver no velório, ou quando tiver no momento de doença. Vamos tentar abraçar as pessoas enquanto elas estão vivas, enquanto elas estão bem. Às vezes ela está precisando de um conselho, né? Não é que você vai ser uma pessoa importuna, vai sair por aí dando uma de Madre Teresa de Calcutá. Não, gente, não. 1000 vezes não, né? Inclusive eu fiz um vídeo aqui de como que você deve ajudar as pessoas, de uma maneira que você não se comprometa, mas não deixar de fazer. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, você tá um pouco nostálgica igual a mim, né? E hoje tá um friozinho, uma chuva, né? Tem tudo pra gente ficar meio assim, reflexiva. Você tá aí na sua casa, deixa seus comentários aí. O que você tá achando da sociedade? Ela tá distante emocionalmente? As pessoas estão com medo de ajudar porque tá com medo de tomar na cara. Qual é o problema das pessoas hoje? Isso foi só um desabafo, foi só uma reflexão, tá? Nada para culpar ninguém, nada para criticar. E se você gostou, deixa seu like, compartilhe, tá bom? E se inscreva no canal. Muito obrigado.